Você já parou para pensar na importância das espadas ao longo da história? Essas lâminas, que parecem saídas de contos e filmes, têm um papel real e fascinante na nossa evolução. No vídeo de hoje, vamos viajar no tempo e descobrir como surgiram as espadas, desde as primeiras lâminas da Idade do Bronze até as espadas forjadas com tecnologias avançadas na Idade Moderna. Então, fique até o final para conhecer mais sobre a evolução das espadas, seus tipos, e as curiosidades que cercam esse objeto tão lendário. A Idade do Bronze. Nossa jornada começa na Idade do Bronze, por volta de 3000 a.C., quando as primeiras espadas de fato surgiram. Essas lâminas eram feitas de bronze, uma liga de cobre e estanho, que trouxe uma revolução às armas. As espadas da época eram curtas, afiadas em um único lado, e lembravam mais facas longas. Como o bronze é relativamente frágil e pode se dobrar com facilidade, essas primeiras espadas eram mais úteis para perfurações do que para cortes. Elas não tinham o alcance ou a durabilidade das espadas que viriam depois, mas já mostravam o desejo dos povos antigos por armas mais eficazes em combate. No Oriente Médio, as primeiras espadas eram tão valiosas que só guerreiros de elite tinham acesso a elas. Isso se dava não apenas pelo valor do material, mas também pelo tempo e habilidade necessários para forjar uma lâmina de bronze de qualidade. Além disso, a posse de uma espada era um símbolo de status e poder, reservada apenas aos mais importantes membros da sociedade. Na China, as espadas de bronze também apareceram durante o período Shang, e por lá, elas ganharam importância não só como armas, mas como símbolos de status. A Idade do Ferro. Por volta de 1200 a.C., começamos a ver o uso do ferro como material principal para a fabricação de espadas. Esse novo material representava um avanço enorme. As espadas de ferro eram mais fortes e duráveis que as de bronze e, com isso, podiam ser feitas mais longas, o que permitia aos guerreiros lutar a uma distância maior e com mais força. Na Grécia Antiga, surgiram espadas como os chifos, e em Roma, a famosa gladius. Essas espadas foram ferramentas importantes na expansão de impérios e no combate corpo a corpo. Os celtas, povos europeus antigos, desenvolveram espadas longas de ferro que eram mais que armas, eram símbolos de status e poder. Muitas vezes, essas espadas eram decoradas com símbolos e padrões que representavam a tribo ou o clã do guerreiro. Além disso, as espadas celtas eram frequentemente enterradas com seus donos como oferenda aos deuses. A Idade Média. Chegamos à Idade Média, um período em que a forja de espadas realmente se transformou em arte. A tecnologia de forjamento e as técnicas de temperamento de aço avançaram, o que permitiu a criação de espadas mais afiadas e resistentes, como a espada longa europeia. Além disso, as espadas passaram a ser mais decoradas, com detalhes em ouro, prata e até joias, mostrando que essas armas também tinham grande valor simbólico. Durante o auge das guerras e dos combates com armaduras pesadas, surgiu um novo tipo de espada projetada para perfurar, como o estoco, uma espada de lâmina fina e longa, capaz de penetrar nas fendas das armaduras. A eficácia do estoque era tão grande que mudou a forma como as armaduras eram construídas, tornando-as mais resistentes nas áreas mais vulneráveis. Os normandos introduziram as primeiras espadas com guarda cruzada, que oferecia proteção às mãos e ajudava a segurar a lâmina do oponente. O Renascimento. Durante o Renascimento, as espadas continuaram a evoluir, acompanhando o desenvolvimento de novas técnicas de forja. Nesse período, surgiram lâminas ainda mais refinadas e elegantes, como a rapieira. Com uma lâmina longa e fina, ela foi projetada especialmente para duelos e tornou-se popular na Europa, especialmente na Espanha e na Itália, onde o duelo era um costume importante entre os nobres. Essas espadas eram obras de arte, adornadas com detalhes de metal e incrustações que destacavam a riqueza de quem as possuía. Um detalhe curioso dessa época é que as rapieiras ganharam popularidade como armas de duelo e se tornaram símbolo de honra e prestígio. A habilidade em manejar a rapieira era considerada um sinal de nobreza e educação, e os duelos eram uma forma de resolver disputas de honra entre os homens da nobreza.
Além de serem mortais, eram altamente decoradas, transformando as lâminas em itens que refletiam não só poder, mas também o gosto refinado de seu dono. Com a invenção e o avanço da pólvora e das armas de fogo, as espadas foram gradualmente caindo em desuso no campo de batalha. No entanto, sua importância cultural e simbólica não desapareceu. A Era Moderna. Na Era Moderna, as espadas passaram a ser usadas principalmente para cerimônias, desfiles militares e práticas esportivas, como a esgrima. Além disso, passaram a ser fabricadas com materiais avançados, como o aço inoxidável, e tornaram-se objetos de coleção. O aço damasco, conhecido por sua resistência e pelos padrões ondulados na lâmina, foi desenvolvido na Índia e no Oriente Médio e ainda hoje é reverenciado. A beleza e a qualidade do aço damasco inspiraram muitas lendas, como a de que as espadas feitas com esse material eram capazes de cortar ferro e até mesmo pedra. A espada, ao longo da história, foi muito mais do que uma arma. Foi um símbolo de poder, honra, arte e engenhosidade. Seu legado continua vivo em nossas histórias, em nossas artes e em nossa imaginação.